Há 20 anos, a então revista Carta de Notícias, precursora do nosso portal e do nosso canal, publicou a minha reportagem, considerada na época furo jornalístico. Descobrimos que morava na região metropolitana do Vale do Aço o neto do inventor dos dirigíveis, que antecederam os aviões no transporte internacional de passageiros. Para poucos amigos, o nosso personagem revelou o segredo que guardou consigo durante 20 anos, no período em que viveu em Patinga. Pessoa simpática, de hábitos simples, nosso personagem, nada mais, nada menos, é o conde Ferdinand Louis André von Zeppelin Müller, título que herdou do avô. Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, o inventor dos dirigíveis. Ferdinand Zeppelin chegou ao Vale do Aço em 1977 para trabalhar na Siemens. Formado em engenharia de telecomunicações no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, ele foi o responsável pela implantação de 230 quilômetros de rede de fibra ótica da siderúrgica. Em 1997, Ferdinand, já aposentado, retornou a Santa Rita do Sapucaí, local onde havia se casado e onde vive atualmente. Em Patinga, Ferdinand era o simples engenheiro eletroeletrônico, que ouviu seu nome ser várias vezes anunciado no serviço de alto-falantes do Candiru Tênis Clube, como senhor José Pelim. Nascido em 1950, em Haia, na Holanda, Ferdinand chegou ao Brasil em 1972, acompanhando o seu pai, o produtor de cinema Heinrich von Zeppelin Müller, e o seu irmão Rudolf, que hoje mora em Campinas. O fato de seu pai trabalhar na companhia cinematográfica Vera Cruz deu a Ferdinand a participação, ainda criança, nos filmes Sim a Moça e no internacionalmente conhecido O Cangaceiro. Na casa que morava no bairro Cariru, em Patinga, Ferdinand se orgulhava em dividir o seu tempo de lazer e descanso com a conservação do pouco que sobrou da herança da família: o anel de conde, pinturas de artistas holandeses e uma coleção de vasos chineses de 600 anos, da era da dinastia Ming. Foi a herança que recebeu do seu tio-avô, o embaixador da Holanda no Brasil, Karel Emil von Zeppelin Müller. Mas quem foi o inventor dos balões dirigíveis, que além das viagens transatlânticas, também chegaram a ser usados em máquinas de guerra? Foi o general e aviador alemão de nome imponente Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, nascido em 1838. Ele participou da Guerra da Secessão Norte-Americana e, na Europa, das guerras austro-prussiana em 1866 e franco-prussiana em 1870. Estudioso de aerostática, abandonou o exército para dedicar-se ao projeto de aeronaves, obtendo grande sucesso com um dirigível que leva o seu nome. Orientou ainda a construção de vários dirigíveis empregados na Primeira Guerra Mundial, e que depois, após a sua morte em 1917, continuaram a ser fabricados e usados em linhas aéreas regulares internacionais até 1930. O primeiro dirigível que construiu em 1900, Ferdinand Zeppelin empregou o hidrogênio. Este era o único elemento convencional utilizado na aeronave que, em tudo mais, revolucionava os padrões de construção aeronáutica na época. A estrutura rígida do Zeppelin era formada por uma carcaça em treliça de alumínio e recoberta com um tecido impermeável. Com um comprimento de 128 metros, seu bojo se compunha de 17 balões menores. Sob as fuselagens se localizava a cabine de comando e 2 compartimentos separados, cada qual com motores acionando 2 hélices. Viajar com Zeppelin tornou-se um hábito elegante.
6 cidades alemãs eram servidas por linhas regulares e os voos se repetiam tranquilos, sem contratões. Empregado inicialmente na Rota do Atlântico Norte a partir de 1931, o Zeppelin passou a fazer o trajeto Brasil-Alemanha, com desembarque em Recife. Um ano depois, a linha foi estendida até o Rio de Janeiro. Mas, em 6 de maio de 1937, a era dos gigantescos dirigíveis alemães chegava ao seu fim de maneira trágica. Durante a manobra de atracamento na Estação Aérea Naval de Lake Hurst, nos Estados Unidos, o LZ-129 Hindenburg pegou fogo e ficou completamente destruído em menos de 30 segundos. Das 97 pessoas a bordo, 36 passageiros e 61 tripulantes, 35 foram vítimas fatais, 13 passageiros e 22 tripulantes. Um funcionário em solo também faleceu. Capaz de levar até 70 passageiros e com 4 motores a diesel, o LZ-129 Hindenburg podia voar até 135 km por hora, em viagens marcadas pelo luxo e como verdadeiro ícone cultural dos anos 30. O dirigível era novo. Voou pela primeira vez em 4 de março de 1936. E o Hindenburg havia realizado 63 voos, incluindo 7 para o Brasil. Não há até hoje uma definição sobre o que pode ter causado o início do incêndio. Porém, o fato é que o uso de hidrogênio muito rapidamente foi identificado como algo perigoso. Apesar de leve, o gás é muito inflamável e, pior ainda, tem chamas praticamente invisíveis. Os alemães sabiam dos riscos, mas preferiram o hidrogênio ao invés do hélio, por ser mais barato e por não depender da importação dos Estados Unidos. Apesar de não ter sido mais letal, o acidente com o LZ-129 Hindenburg teve um destaque midiático bem maior. Fotos, vídeos, descrições em áudios e capas de inúmeros jornais fizeram a tragédia ser conhecida em todo o mundo. Para piorar, a fabricante alemã foi duramente criticada justamente por sua publicidade, que era focada na segurança. O acidente teve também impacto cultural, com uma foto do Hindenburg ilustrando a capa do primeiro álbum do Led Zeppelin, grupo que recebeu o nome em homenagem ao dirigível.